Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: o reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos nesse percurso com a Palavra de Deus e o Evangelho de hoje nos apresenta esta parábola bem conhecida de todos nós, que é a parábola das 10 virgens. Normalmente, nós fixamos o nosso olhar sobre a diferença entre as virgens previdentes e as imprevidentes. E a partir daí, a gente constrói muitas vezes os discursos, sobre a graça, o pecado, sobre aquele que é santo, aquele que é pecador, os sábios e os ignorantes e etc. Mas existe um detalhe importantíssimo aqui no Evangelho. A palavra diz: todas elas acabaram cochilando e dormindo. Ou seja, todas elas são frágeis. Todas têm um limite humano que não perdoa ninguém. Ser previdente não exime algumas dessas virgens de cochilarem e dormirem. Às vezes, o sono bendito me faz enxergar que eu sou humano, que eu posso errar, que eu tenho fragilidades, que eu tenho fraqueza. Faz-me enxergar que sem a graça de Deus eu posso ser o pior ser humano da face da terra. Ajuda-me a ser mais humilde e também mais misericordioso com as outras pessoas. Mas por isso eu vou viver a minha vida de forma imprevidente? Absolutamente não, porque existe um preço a pagar com aquilo que se escolhe. O texto diz que com a chegada do noivo ficou muito claro quem eram as previdentes e quem eram as imprevidentes. A chegada do noivo revela a diferença dos modos diferentes de viver a mesma fragilidade. Todas eram frágeis, mas a chegada do noivo revelou o modo com que cada uma vivia esta fragilidade. A igreja é para todos, é uma afirmação categórica. Cristo deu a todos o direito de escolher como viver a vida, seguindo os seus mandamentos ou seguindo ou vivendo uma vida na desobediência clara e explícita a Deus. O óleo de que fala a parábola é o amor de Deus, é o amor com o qual Cristo nos amou e nós amamos os nossos irmãos. Quem amou, vigiou a chegada do esposo, que é o Cristo. E quando terminar esta noite das nossas fragilidades nessa vida terrena, nós teremos muita luz para ver o rosto de Cristo para toda a eternidade. A palavra de Deus hoje nos chama então a valorizar cada momento da nossa vida, cada escolha, vivendo o amor de Deus, vivendo o amor para com o nosso próximo, para que nós tenhamos muito óleo para nos apresentar diante de Cristo e poder enxergar o seu rosto resplandecente. Sobre todos vós desça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.